Até onde eu pesquisei, o senhor não é nem médico, nem ministro da Saúde, para dizer que a questão das drogas é questão de saúde. Como estudioso, filósofo, doutrinador, mas pegar uma arma. Nós não podemos deixar de pensar que o nosso mundo é um mundo que está sendo atravessado pelo ódio, pela violência, pelo descaso. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Ministro, direitos humanos para o PT, vou direto ao assunto. Direitos humanos para o PT e para a esquerda é para defender bandido. Sou policial há 19 anos e a maior parte dele combatendo o narcotráfico. Eu nunca vi o ministro de Direitos Humanos do PT defender o policial ou a família do policial. Abre aspas. Porque o bandido ferido é uma vítima da sociedade, uma vítima do capitalismo selvagem. Fecha aspas. Ministra de Direitos Humanos do governo do PT. Vítima, ministro, é o trabalhador que é assaltado 6 horas da manhã no ponto de ônibus. A minha primeira pergunta, o senhor também entende que o bandido, o criminoso, é vítima da sociedade? Vocês falam muito em discurso de ódio, que o amor venceu o ódio. Com todo respeito ao pastor Marco Feliciano, quando foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos, isso não foi discurso de ódio que fizeram com o pastor Marco Feliciano? Vocês são muito hipócritas. Se pensarem diferente de vocês, é fascista, é nazista, mas vocês defendem bandido. Vocês defendem bandido. Tá aqui a prova. Ah, porque o encarceramento, a polícia, nesses anos todos na polícia, a gente prende o bandido 7, 8, 10 vezes. E é por isso que a bandidagem tá aí tocando o terror. Por quê? Porque vocês defendem o desencarceramento, vocês defendem a progressão de regime, vocês dizem que um criminoso de 16 anos, o pobre coitado, que isso, é uma criança. Não, é bandido, é criminoso. O problema das guerras das drogas é a impunidade. O senhor falou também que a questão das drogas é uma questão de saúde pública. Até onde eu pesquisei, o senhor não é nem médico, nem ministro da Saúde, para dizer que a questão das drogas é questão de saúde. A questão das drogas e da guerra das drogas é impunidade. Eu já troquei tiro com vagabundo de ele ser preso e rir. O criminoso hoje, ele ri da polícia. Ele ri da pena, ele ri da sociedade. Por quê? Porque tem vocês para dizer que o problema do Brasil é o encarceramento. O problema do Brasil é a progressão de regime. O problema do Brasil é que um criminoso de 16 anos entra numa escola, mata, sequer responde por crime. Eu vou lá, é a minha segunda pergunta. O senhor fala da descriminalização das drogas. O artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Ou seja, se descriminalizar as drogas, o que nós vamos fazer com a lei benéfica para retroagir a favor de criminosos que foram presos pelo narcotráfico? Todos serão soltos? Todos serão soltos? Combater as drogas, o senhor disse aí, minha terceira pergunta, já estou terminando. O senhor disse que combater o tráfico de drogas, nós precisamos com uma polícia democrática, por uma polícia cidadã. Eu já enfrentei criminoso com fuzil. O senhor não sabe o que é isso. Eu respeito o senhor como estudioso, filósofo, doutrinador, mas pegar uma arma, botar um colete e subir uma comunidade dominada pelo narcotráfico, só nós policiais sabemos o que é. Nós deixamos, eu não sou doutrinador nem sou estudioso, mas sou polícia. E sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Nada. O que fazem aqui é defender bandido que tem que tirar do presídio. O problema do Brasil não é a falta de estrutura da polícia, não é leis penais lenientes com o criminoso. O problema do Brasil é criminoso no presídio, tem que ser solto. Então, minha última pergunta. O senhor já viu o que é um criminoso de fuzil armado para dizer que a polícia tem que combater o narcotráfico com uma polícia democrática e cidadã, com um bandido de fuzil? O que o senhor quis dizer com uma polícia democrática e cidadã? É o bandido tá com o fuzil atirando no policial que é pai de família, ele largar um livro na cabeça do bandido? Só para terminar, eu estou com um ofício aqui. Para concluir, deputado. Para concluir. No dia 8 de janeiro foram presos pessoas onde foi desrespeitado o devido processo 5 minutos legal. Agora, presidente. O Depois devido eu quero processo falar 5 legal, minutos. onde foi 30 segundos, deputado. 30 segundos. Para concluir. Para concluir. Onde foi desrespeitado o devido processo legal, a individualização da conduta. Eu estou com um ofício aqui, para terminar, estou com um ofício aqui que eu gostaria, se Vossa Excelência permitir, entregar em suas mãos, solicitando. Eu fui lá na Papuda, eles imploraram por ajuda. Esse ofício aqui eu estou pedindo
pedindo, suplicando ao senhor ministro dos Direitos Humanos, vá até a Papuda pessoalmente, não manda assessor não. O ministro da Justiça que o senhor defendeu não foi numa comunidade dominada pelo narcotráfico? Tem contradição na tua fala aí. Eu peço, está aqui o ofício ao ministro dos Direitos Humanos. Eu acho que um tempinho a mais é tolerável, tudo bem, mas já dobrou o tempo da fala. Visitar os presos do 8 de janeiro. Se o senhor me permitir, eu vou até aí pegar o recibo com uma súplica. Visitem 8 de janeiro, porque tem lá várias pessoas inocentes presas, sendo desrespeitados os direitos humanos. Obrigado, deputado Gilvan. Planeja ou pensa em relação a um tema que nós não podemos também dizer que não existe, que é o discurso de ódio. Né? Então, vejam, nós estamos muito dedicados a aprimorar o funcionamento dos canais de denúncia. O que significa aprimorar o funcionamento dos canais de denúncia? Não é tornar mais fácil receber as denúncias, também mas é fundamentalmente o encaminhamento dessas denúncias e também um acompanhamento do que acontece com as pessoas que têm os seus direitos violados, que sofrem algum tipo de violência e que precisam de amparo. Então, a nossa grande ideia é pensar o seguinte: como é que a gente consegue capacitar, consegue aprimorar os serviços de recebimento dessas denúncias e que nos permitam, por exemplo, dar conta de sinais de que vai haver uma violência, por exemplo, nas escolas. Como é que a gente consegue, por exemplo, criar protocolos? Eu estou dizendo, já existe em outros lugares do mundo, tá? Criar protocolos que permitam, por exemplo, aos professores identificar sinais de o que eles chamam de radicalização ou de extremismo. Como é que a gente consegue cuidar dessas pessoas e tratar dessas pessoas e dar um horizonte de vida para que a única saída desses jovens e dessas jovens, e para que eles possam existir, é uma performance, que muitas vezes é uma performance da morte. Nós não podemos deixar de pensar que o nosso mundo é um mundo que está sendo atravessado pelo ódio, pela violência, pelo descaso. Então, acho que é o nosso papel, enquanto pessoas que têm um mandato, ou então que exercem um cargo público, como é o meu caso, né? Como ministro, estarei até quando o presidente Lula decidir, mas a questão toda é que nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a esses processos de desarmar a sociedade. Eu falo desarmar em vários sentidos, né? Para não ferir nenhuma veleidade, mas eu falo em vários sentidos. No sentido físico, mas também no sentido espiritual. Exatamente. Então, gostei muito de algumas falas que eu vi aqui, discordando ou não. Obviamente que sempre há os excessos e as provocações, mas de uma maneira geral, é o mundo da performance. Mas eu achei muito interessante a possibilidade de poder dialogar com as senhoras e com os senhores, colocar algumas posições que eu acho que, independentemente daquilo que eu penso ou não, vão inevitavelmente ser objeto de discussão para esse parlamento. Esse parlamento não vai fugir. E quando eu falo parlamento, eu estou falando para além das pessoas, das senhoras, dos senhores, dos indivíduos que hoje estão revestidos de cargo público, não vão fugir de ter que lidar com o problema da violência e o problema da violência causada pela política de drogas. E que, eu repito, tem se mostrado um fracasso. Podemos discutir os motivos, mas tem se mostrado um fracasso absoluto. Então, a gente precisa pensar no que a gente vai fazer. Pode não ser as soluções que os estudos nos quais eu me baseio e nas experiências nos quais eu me baseio, eles apontam. Pode não ser aquilo que talvez a experiência das senhoras e dos senhores nas suas profissões apontem, mas de qualquer maneira nós vamos ter que chegar numa solução e inevitavelmente nós vamos ter que chegar numa solução que se mostre eficiente, uma solução baseada na ciência e uma solução fundamentalmente, deputado, que leve em consideração os limites, os estertores da lei, que contraditoriamente nós só exercemos o cargo que exercemos porque a lei determinou quais são os limites da nossa atuação. Então podemos até querer fazer coisas diferentes, mas nós temos certos limites que devem ser observados, sob o risco de nós não estarmos mais exercendo a nossa função e cairmos no limite da legalidade, o que de fato não nos dá abrigo.